Boas tardes. Agradecer à Márcia e ao Ricardo estarem aqui em nome da Bandora e passar então a palavra à Márcia para que se apresente e apresente também a Bandora. Olá, boa tarde e penso que também bom dia, não é? Eu sou a Márcia, sou CEO e cofundadora da Bandora. A Bandora é uma startup daquilo que nós chamamos de Deep Tech. Deep Tech porquê? Porque utilizamos tecnologias de machine learning para resolver um problema. O problema que estamos a tentar resolver está relacionado com a eficiência energética nos edifícios. Toda a minha vida, eu sou uma engenheira mecânica, não é? E toda a minha vida foi profissional, obviamente, está em torno da eficiência energética, não só nos edifícios de serviços, mas também na indústria, no segmento residencial, também na área das renováveis. E, portanto, é um tema que para mim é muito caro. Até porque já fui consultora de energia, acompanhei muito equipas de facility management e de facto percebi as suas dores, os seus problemas no dia a dia. E curiosamente foi mesmo um facility manager no último emprego por conta de outrem, digamos assim, que era curioso que ele não sabia como operar uma BMS, ou seja, o software da BMS, e porque era muito complexo e muitas vezes chamava-me porque enfim, era a única engenheira mecânica do edifício e chamava-me para o ajudar. E foi a pensar nisso, aliás, foi lá que conheci o Ricardo, também o outro cofundador da Bandora, e juntámos aqui os dois saberes, as tecnologias de informação e a parte de térmica dos edifícios. E, portanto, por isso é que nos trazemos aqui hoje como ultrapassar a complexidade das ditas BMS, como retirar aqui muitas vezes a ineficiência humana neste processo. Eu não sei se já posso dar início. Pode sim, Márcia. Então vamos embora. E obrigado pela introdução. Muito bem. Ok, bom. O que é que nos traz hoje, então? Eu peço desculpa que é uma apresentação bilingue. Nós somos uma startup e confesso que fazemos mais apresentações para um público-alvo de não português nativo e, portanto, está assim bilingue. Mas qualquer coisa também façam uma nota no chat e eu depois também clarifico. Bom, o que é um edifício? O que é um edifício autónomo? Bom, nós temos muitos exemplos noutros, como já foi referido pelo Miguel, noutras áreas, noutros mercados, nomeadamente temos veículos autónomos, temos restaurantes autónomos. Já agora, como uma nota, eu já comi aqui neste restaurante, que é o Spice, em Boston, e de facto é muito interessante toda a tecnologia. Bom, a comida acho que precisa aqui de um improvement, digamos assim. Temos também indústrias, ou também, uma vez mais, um exemplo de cozinhas autónomas. Temos também veículos voadores não tripulados, também autónomos para entrega de comida, que já está em testes. Bom, e isto leva então aqui, novamente aqui à pergunta inicial. Então, o que é? Já vimos aqui estes exemplos, o que é um edifício, o que é um edifício autónomo? Voltando aqui à imagem do veículo autónomo, que é aquela que mais exemplifica, um veículo autónomo, neste caso, é um veículo que não tem qualquer intervenção humana. E podemos ver aqui, neste caso aqui deste lado, não sei se estão a acompanhar o meu cursor, temos aqui o tripulante
mas que não é de facto o condutor e tem as suas mãos repousadas no seu colo. Mas o que é certo é que o veículo consegue detectar obstáculos, consegue perfeitamente verificar qual é que é a sua faixa de rodagem, quais é que são os veículos que estão à sua frente, os sinais de tráfego e assim ajustar o seu percurso, ajustar o seu modo de condução àquilo que está a acontecer em tempo real. Bom, e que os edifícios também deveria ser a mesma coisa. Ou seja, sem qualquer intervenção humana, fazer isso mesmo, ou seja, ajustar-se em tempo real àquilo que se está a passar ou a ocorrer naquele momento, e este tipo de ocorrências são as condições meteorológicas, a ocupação, o nível de utilização dos equipamentos ou do próprio edifício. Portanto, essencialmente, estes três vetores condicionam a operação do meu edifício. E, portanto, para eu conseguir ter um edifício perfeitamente ajustado àquilo que são essas ocorrências, é humanamente impossível com um facility manager, digamos, real. É por isso é que um edifício autónomo necessita de um facility manager virtual, 24/7 dedicado à monitorização, à gestão, à correlação de toda a informação que está naquele momento a receber e tomar decisões imediatas, de uma forma contínua e, uma vez mais, também elas em tempo real. Portanto, só assim conseguimos manter a operação do edifício e de todos os seus equipamentos, sejam eles sistemas de ar-condicionado, que são realmente aqueles que consomem mais nos nossos edifícios de serviços, iluminação e outros que se venham a considerar perfeitamente ajustados à operação ou às necessidades de conforto ou às necessidades de operação do edifício naquele preciso momento. Para além disso também, este gestor virtual do edifício tem também que notificar sempre que, de uma forma preditiva, potenciais falhas na operação do edifício. E agora, se calhar, a pergunta que podem colocar é: então, mas eu preciso mesmo de um edifício autónomo, mas que problemas é que eles vão resolver? Porque não tem sentido necessidade de ter um edifício autónomo até ao momento. Bom, o que é certo é que, e é curioso que ainda há cerca de um par de meses, penso eu, a APIRAC anunciou que os sistemas de automação e controle dos edifícios faziam 50 anos. Ora, eu não sabia que faziam já 50 anos. Mas o que é certo é que mesmo desde há 50 anos até agora, com toda a inovação tecnológica, ou seja, temos edifícios de serviços altamente sensorizados, altamente controlados. Já conseguimos visualizar toda a informação, os estados desse mesmo edifício. Mas o que é certo é que os edifícios continuam a ser o segmento que mais consome energia. Cerca de 40% da energia mundial é para edifícios. Continuam a desperdiçar cerca de 30% de toda a energia que consomem. Ainda assim, temos ainda 13% de falhas ou de períodos em que os equipamentos estão parados por problemas de falha, e ainda assim, mesmo com todo este desenvolvimento tecnológico, os ocupantes essencialmente continuam a queixar-se relativamente ao conforto. Portanto, os smart buildings, não é, ainda não estão a conseguir resolver o problema, com a agravante que estes mesmos sistemas são cada vez mais complexos e muitas vezes assistimos aqui a um fosso de skills, de habilitações
para lidar, para gerir com estes mesmos sistemas de automação e controle dos edifícios. Com os edifícios autónomos, finalmente é possível atingir aquela tão anunciada janela de poupanças energéticas que advogou a Associação Europeia de Sistemas de Automação e Controlo, que são 40%, há aqui uma janela de 40% de poupança, de potenciais poupanças, se um edifício estiver ajustado, fine-tune à operação do seu edifício. E, portanto, atingindo esse Eldorado, que é um edifício perfeitamente ajustado às suas necessidades de conforto e de utilização, conseguimos também reduzir também downtimes inesperados e, consequentemente, a sua manutenção corretiva. E, obviamente, queremos também melhorar bastante o conforto dos ocupantes e a sua performance naqueles edifícios. Portanto, agora a pergunta que segue é como é que eu consigo converter o meu edifício num edifício autónomo? Agora, será que eu consigo converter o meu edifício, qualquer edifício? Bom, sim e não. Bom, primeiro, o edifício tem que conter já sistemas de controlo, não é? Por exemplo, aqui se calhar aqui neste slide eu vou subir um bocadinho mais o nível quase aqui, ou seja, subir aqui o nível da complexidade, mas não muito, ou seja, um edifício que já contenha sistemas de controle, as ditas BMS, é possível converter num edifício autónomo. Esta lista de fabricantes já são os fabricantes com quem a Bandora se consegue interligar, integrar e controlar. Temos até do meu lado esquerdo a lista de indicadores de dados ou de endpoints, como queiram chamar, que podemos receber, sejam eles informação de acesso ao nível da ocupação, de iluminação, de luminosidade, indicação de CO2 ou condições meteorológicas, temperatura, água, energia, etc. E então, com esta informação, recolhemos através de uma gateway, que pode ser, esta gateway pode ser perfeitamente uma gateway de software instalada na própria consola do vosso sistema de automação e controlo, e portanto, a Bandora está pronta a ligar com o vosso edifício, com a parte física. Agora aqui nesta zona central, que é onde temos aqui a plataforma da Bandora, que é aquilo que nós chamamos de Bandora OM, Operations and Maintenance, é aqui que realmente está aqui onde cozinhamos toda essa informação que é gerada no seu edifício. Para além disso, ainda vamos buscar também informação aos próprios ocupantes. Aliás, a Bandora considera que os ocupantes têm uma palavra a dizer e, portanto, o feedback de conforto dos ocupantes ajuda-nos a ajustar também aqui a janela de conforto dos ocupantes. E é por isso que desenvolvemos uma aplicação mobile, que é a Bandora Me, onde os ocupantes, de uma forma muito simples, aliás, podem descarregar em qualquer App Store, onde os ocupantes, de uma forma muito simples, vão só dizer: está muito quente, está muito frio, estou confortável, não estou, tem muita luz, tem pouca luz. E essa informação é crucial para determinarmos se de facto aquilo que as normas ASHRAE nos dizem de conforto térmico, se são cumpridas, Cumpridas não quer dizer que são as mesmas naquele edifício ou não, porque os edifícios têm utilizações bastante dispares. Bom, e então, nós então, na nossa plataforma, analisamos os dados, normalizamos as bases de dados, correlacionamos, detectamos padrões,
ajustamos os nossos modelos de machine learning através dos dados históricos, e depois aquilo que fazemos, devolvemos novamente instruções ao vosso edifício, neste caso à vossa BMS, e depois toda a informação é visualizada no nosso dashboard, e é assim que essencialmente funciona. E portanto estamos constantemente, aliás, havia um Facility Manager que nos disse que a Bandora faz um comissionamento do edifício, mas de uma forma continuada ao longo do seu período de vida útil e em tempo real. E, de facto, é isso mesmo o que nós fazemos. É um comissionamento em tempo real e em contínuo. Ok, muito bem, isto não estava a colaborar. Bom, agora se calhar vamos descer aqui um bocadinho mais ao nível, ao ground level, e vamos exemplificar. Vamos exemplificar com um restaurante de uma cadeia de fast food. Isto, por acaso, isto foi no início do ano passado, fomos ter com a Schneider Electric, fizemos um pitch onde apresentámos a nossa solução, e a Schneider disse, ok, muito bem, então mostrem-nos. E portanto, deram-nos, neste caso, até deram-nos 3 edifícios, este caso exemplifica aqui, vou exemplificar com um, deram-nos um edifício, um restaurante de fast food, localizado em Bragança, e portanto que tem tecnologia Schneider Electric, nomeadamente com o software EcoStruxure. E portanto, qual é que era aqui o objetivo e que eu vos trago aqui hoje deste case study, deste caso de estudo? É mostrar como tornando ou como otimizando um edifício num curto período de tempo, para depois comparar com o que acontece nas restantes, no restante dia. E, portanto, aqui exatamente nós ativámos o Bandora OM entre as 6 e as 10 da manhã, e, portanto, durante esse período, o nosso otimizador, o Bandora OM, iria encontrar diferentes combinações de o tempo em que liga e qual o set point da temperatura do sistema de ar-condicionado para assegurar às 10 da manhã as condições de conforto exigidas pelo restaurante. Anteriormente, aquilo que faziam, ligavam às 6 pelas 6 da manhã, em que pretendiam atingir uma temperatura entre os 19 e os 22 graus Celsius. A informação ou os dados que recebíamos entre a potência, energia ativa, reativa, temperatura ambiente, horas de funcionamento, estados, etc. E, portanto, os resultados foram muito animadores, muito interessantes, porque entre esse período, entre as 6 e as 10 da manhã, conseguimos atingir poupanças que vão desde os 62,5% a 95%. E realmente isto é fenomenal. Ou seja, e eu já vou explicar, até podem pensar, bom, isto é demasiado, mas já vamos passar a explicar como é que fizemos. Portanto, voltando aqui novamente ao edifício, ele reunia ou tínhamos à disposição 148, cerca de 150 fontes de dados, ou seja, e dados, por exemplo, a potência das fritadeiras, a potência e energia consumida energética dos grelhadores, dos sistemas de ar-condicionado, temperaturas de insuflação, temperaturas de retorno, se as odds estavam ligadas ou desligadas. Depois, através de uma gateway com SIM card,
acedíamos então a toda a informação destes dados com uma cadência de 15 em 15 minutos. Para além disso, o cliente ainda tinha um contrato de consultadoria de energia com uma utility. As condições deste edifício é que no verão, tanto no verão como no inverno, o período de arrefecimento e período de aquecimento ligava pelas 6 da manhã, com 20 e 19 graus Celsius, respectivamente. Os nossos objetivos, obviamente, que era poupar o máximo de energia possível naquele período, mantendo as necessidades de conforto já anteriormente estipuladas, ou seja, entre esta janela de 19 e 22 graus Celsius. Portanto, o que é que exatamente nós fizemos? Bom, muito simples. Após ter acesso a toda a informação e integrarmos a nossa plataforma com a BMS deste restaurante, começámos a recolher toda a informação, recolhemos também toda a previsão meteorológica daquela localização, definimos objetivos de conforto. Só uma nota que neste edifício não utilizámos a Bandora Me, porque esta cadeia de fast food corporate, a nível de corporate, não nos deu permissão para tal, portanto, assumimos o valor objetivo. Não tínhamos quaisquer dados históricos disponíveis, ou melhor, tínhamos alguns, mas não tinha a qualidade e a quantidade exigida para treinar os nossos modelos de machine learning e, portanto, tivemos que fabricar um digital twin, ou seja, um modelo digital daquele edifício que depois utilizámos num software de simulação, que é um software de simulação que é utilizado para a certificação energética, por exemplo. E, portanto, com essa informação, conseguimos ajustar o nosso modelo de machine learning e estivemos prontos para começar a controlar o edifício. E, portanto, aqui são os principais resultados e aqui é que se torna mais interessante. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é que durante o nosso período de controlo, todos os dias são diferentes. Todos os dias tem uma decisão completamente dispar. Eu aqui trago dois dias completamente random, aleatórios. Portanto, aqui neste primeiro dia, só aqui para acompanhar, no gráfico da esquerda, tem então a linha laranja, que é o set point original, de base, e as horas que liga, ou seja, começa às 6 da manhã e acompanha até, e continua, não é, ao longo da utilização do edifício. No entanto, a decisão da Bandora foi noutro sentido, ou seja, em vez de ligar o sistema de ar-condicionado às 6 da manhã, assumiu que, e podem ver a temperatura interior naquele restaurante, assumiu que a temperatura interior estava dentro do parâmetro adequado e, portanto, ligou apenas pelas 7h40, mas não a 19 graus Celsius, 21 graus Celsius. Mas depois verificou que a temperatura, ainda assim, não estava a variar de uma forma tão gritante e, portanto, assumiu, vamos então, aliás, começou a variar de forma, peço desculpa, começou a variar um pouco mais e, portanto, optou por reduzir a temperatura para 19 graus Celsius. Mas depois, a seguir, como já estava estabilizado, começou progressivamente a aumentar a temperatura da operação e, portanto, todos estes pontos azuis que conseguem visualizar aqui são as tomadas de decisão do nosso otimizador, do Bandora OM. Obviamente que tendo esta tomada de decisão, neste caso tivemos aqui, enquanto que esta linha laranja é o consumo energético original, esta linha azul
é o consumo energético após a utilização do Bandora OM. Neste caso atingimos 62,5% de poupanças, mas atenção, neste período. Só apenas neste período. De seguida temos um segundo dia, também perfeitamente aleatório, onde neste caso a decisão da Bandora foi apenas uma, até porque a temperatura exterior, que é esta linha verde, enfim, estava relativamente dentro daquilo que era o set point ou as condições de conforto daquele edifício, portanto, ligámos apenas às 9 da manhã, contrariamente àquilo que foi a instrução do sistema de ar-condicionado sem o otimizador da Bandora. Obviamente que aqui os resultados são ainda mais, enfim, gritantes, não é? Tivemos aqui 95% de poupanças só naquele período horário. Claro que quando formos a analisar, que é o meu próximo slide, se formos a analisar depois o cômputo geral das 24 horas e aqui temos um ano inteiro, incorporamos também um ano inteiro de simulação, para podermos analisar qual é que é o impacto só daquelas 4 horas no total do consumo do meu restaurante, e verificamos que ainda assim conseguimos 9% de poupanças totais. Ou seja, esta linha laranja, uma vez mais, é o consumo energético do edifício, aquilo que nós chamamos de baseline, e a linha azul, o consumo energético com o otimizador da Bandora. Aliás, podem verificar que a partir das 10 da manhã foi quando desativámos o Bandora OM e, portanto, naturalmente que acompanhou depois perfeitamente a curva do consumo do edifício, não é? Portanto, conseguimos ver aqui que a nossa poupança é esta área aqui, esta zona entre a linha laranja e a linha azul. Neste caso, a Bandora é monetizada através de um software. Aqui neste caso foi uma prova de conceito, mas mediante aquilo que é a nossa, enfim, que é a nossa tabela de preços, não é? Portanto, o investimento para este restaurante ficaria dentro na ordem dos 1.200 euros anuais e conseguiriam ter uma poupança na ordem dos 3.250 euros anuais. Portanto, em menos de 6 meses teriam o payback do otimizador da Bandora sem qualquer, sem hardware adicional, sem sequer ter que formar os facility managers ou mesmo os funcionários do restaurante, nada. Portanto, é tão simples como isto. E a nota que eu também queria deixar aqui, que isto é só esta poupança só para uma tomada de decisão entre as 6 e as 10 da manhã. Bom, e é tudo, não é? Isto, quer dizer, esta é a ficha técnica, porque nós estamos a ser financiados pelo programa 2020, nomeadamente o Norte 2020, e, portanto, enfim, somos sempre forçados a mostrar esta ficha técnica. Eu não sei, Miguel, se... Temos já umas quantas questões. Não sei se temos tempo para mostrar o vídeo ou se depois partilhamos, não sei. Que se calhar... Eu acho que se calhar podemos dar aqui resposta a umas questões. Isto também torna a coisa um bocadinho mais interativa e depois então já colocamos um bocadinho o vídeo. Ok? Ok, vamos lá. Então, obrigada. Não agradeça já, parece que está embora e não, ainda vai ficar aqui mais um bocado. Márcio e Ricardo. Muito bem, então, Márcia e Ricardo, vou começar aqui com o Paulo Salgado. O Paulo pergunta
portanto, do que referem, portanto, o utilizador indica o seu grau de satisfação quanto ao conforto térmico, indica que o software requer a intervenção do utilizador do espaço. Ou seja, como é que é aqui, como é que vocês recolhem estes graus de satisfação relativamente ao conforto térmico? Bom, foi aquilo que eu expliquei. Neste caso em particular, infelizmente não utilizamos a nossa aplicação Bandora Me e, portanto, aquilo que utilizamos foi os parâmetros da ASHRAE, não é? Ou seja, essencialmente entre os 19 e os 22 graus Celsius, era ali a nossa janela de conforto. E, portanto, para o ocupante, isso era exatamente aquilo que sempre teve, não é? Ou seja, neste caso em particular. Portanto, não tivemos, neste caso aqui, qualquer feedback. Embora pese que não é a nossa utilização ou integração ideal, porque para a solução ser completa, queremos sempre ter o feedback do ocupante. Exato, essa também era a questão de follow-up do Paulo, é que se depois desta, digamos, não queria chamar de experiência, não é? Mas depois deste exercício, se foram recolhidos inputs em termos do conforto dos utilizadores, ou seja, em termos técnicos e da forma como nós vemos a flutuação das curvas, parece-nos que a temperatura manteve-se dentro dos mesmos intervalos, mas normalmente convém validar estas nossas percepções técnico-teóricas com realmente se as pessoas sentiram o mesmo conforto ou se não sentiram qualquer alteração. Não sei se vocês, a posteriori, recolheram alguns dados ou vos passaram alguns dados. Não nos passaram quaisquer dados sobre isso. Se tivéssemos o feedback do Bandora Me, pronto, seria sempre por aí. Mas também, como se costuma dizer, no news, good news, não é? Ok, exatamente. Aqui uma pergunta do Tiago Lamas, que é, portanto, o Facility Manager virtual ajusta as necessidades de funcionamento do edifício, mas isso reflete-se na necessidade de manutenção dos equipamentos, ou seja, vocês aqui incidiram-se na redução de consumos, que é algo que se consegue medir de imediato, mas ele pergunta se realmente este é um exemplo, mas sem outros exemplos de utilização, este Facility Manager virtual e a forma como ele adapta às necessidades do edifício e dos seus ocupantes, se isso também terá um reflexo nas necessidades de manutenção dos equipamentos e ou no seu prolongamento ou não do seu serviço. Bom, nós não temos condições ainda para aferir, mas no exemplo que mostramos, em que limitamos bastante o tempo de utilização, porque fizemos atuações, digamos, cirúrgicas e sempre que elas foram necessárias, e, portanto, tendo menos horas de funcionamento, evidentemente que conseguimos aumentar o período de manutenção preventiva. Estou aqui a imaginar por exemplo, a substituição de filtros. Para além disso também não sujeitando, que é o que acontece muitas vezes quando ligamos precisamente à hora de funcionamento do edifício, ligamos à potência nominal dos equipamentos, não é? Portanto, por vezes não atingimos o melhor rendimento dos equipamentos. Portanto, mas como eu lhe disse, não temos ainda dados suficientes qual é que é o impacto e se o impacto é positivo e qual é que é a dimensão desse impacto. Aquilo que eu só queria acrescentar é que para além disto,
do Facility Manager virtual, ainda temos uma outra funcionalidade, mas que ainda está também em desenvolvimento, que é a detecção de anomalias nos equipamentos, ou seja, fazemos uma análise do padrão do consumo energético, da utilização de potência de cada um dos edifícios, de cada um dos equipamentos, peço desculpa, e para quê? Sempre que existe um padrão anómalo que não é o adequado ao histórico, ou que contextualmente aquele tipo de utilização não deveria ter ocorrido naquele momento, àquela hora, notificamos o real, o Facility Manager real. E isto porquê? Isto já na perspectiva de uma manutenção preditiva. Não conseguimos ainda saber exatamente o que é, qual é que é, ou seja, não conseguimos classificar o problema, mas, enfim, o caminho faz-se caminhando, não é? Certo. Aqui também é uma questão, aliás, há duas questões que se interligam aqui, que é aquela poupança das 6 às 10, e vocês mostraram depois um gráfico que faz a média do ano todo, e, portanto, parece que isso é... quer dizer, quando se faz a média das médias, perde-se um bocado, às vezes, alguma informação. Aqui a questão é se ao longo do ano, esta operação que vocês vão fazer das 6 às 10, nomeadamente em Bragança, eu presumo que haveria alturas do ano em que a poupança era maior que outras, e, portanto, só vocês corroborarem se há aqui alguma evolução ao longo do ano que vocês tenham reparado e queiram comentar. E depois aqui a minha pergunta, e um bocadinho mais à frente, que é se isto das 6 às 10 era porque estavam a fazer um teste e provavelmente o cliente não queria arriscar estar um sistema, um autómato tomando decisões quando o restaurante estava cheio, e, portanto, só perceber porque é que foi das 6 às 10 e se realmente foi por uma questão de risk assessment por parte do cliente. Ok, muito bem. Para responder já esta, bom, primeiro, foi numa perspectiva de mostrar a influência, para ser mais evidente, o com e sem Bandora OM, com e sem otimizador. Por isso é que trouxemos aqui hoje este case study, e claro que não foi ingênuo, não é? Porque sabemos que muitas vezes a ineficiência está quando ligamos e quando desligamos, não é? Ou seja, saber exatamente qual é que é o momento em que podemos ligar os nossos equipamentos, e depois quando é que podemos desligar, aproveitando também toda a inércia do edifício. Portanto, enfim, evidente que não foi ingênuo, e aí é que conseguimos realmente neste período e no desligar as maiores reduções, e é onde existem as maiores ineficiências. Portanto, aqui neste caso foi só mesmo para depois chegar àquele último slide onde conseguiam ver que depois, no restante período de utilização, enfim, o equipamento portava-se de uma forma perfeitamente normal, não é? Quer dizer, dentro daquilo que era o esperado. Foi mesmo aqui para o case study, porque o estudo inclui tudo. A primeira pergunta, eu peço desculpa que, entretanto, com a minha explicação eu perdi-me. Peço desculpa, se me ajudar, Miguel. A primeira pergunta era se ao longo do ano vocês viram que aquele funcionamento naquele slot entre as 6 e as 10 da manhã ia tendo poupanças diferentes. Sim, não, sim, claro. A temperatura sendo inferior, o sistema inevitavelmente tinha que começar a arrancar mais cedo. Sim, não, sem dúvida. Aliás, por isso é que eu trouxe aqueles 2 dias que são perfeitamente diferentes, em que, ou seja, tínhamos situações em que já chegámos a ter dias em que, devido às condições perfeitas em Bragança, de facto não precisávamos de o ligar às 10 da manhã, só ligámos devido a uma questão de qualidade do ar interior, não é? Para manter os níveis de renovação de ar, porque senão não precisávamos ligar, de facto, não era necessário. Muito bem. Aqui há várias questões que eu vou juntá-las, porque ao fim e ao cabo é aqui tentar compreender que inputs é que conseguem ser acrescentados ao sistema, e provavelmente
Eu penso que apenas a imaginação humana seja o limite, mas vocês digam-nos até, inclusivamente, aquilo que pode ser, aquilo que até já podem ter testado, aquilo que acham que é mais rápido e coisas que, se calhar, vão demorar mais tempo a serem integradas. Portanto, algumas que são aqui faladas é realmente relacionar o funcionamento do sistema com o número de pessoas que estão dentro do espaço. Eu acho que isso consegue sempre ser feito de uma forma reativa, porque vocês obviamente, um dos parâmetros que estão a medir é a temperatura dentro das instalações, mas se isto tem aqui também alguma inteligência artificial com base em histórico, se o sistema consegue, com base em informação histórica, compreender qual é normalmente o padrão de utilização e em função da hora do dia ou do dia da semana, se ele sabe que ao meio-dia de segunda-feira há sempre uma enchente, ele começar a trabalhar, porque sabe que vão entrar 200 ou 300 pessoas a essa hora, e se calhar a um sábado ou um domingo, saber que essa enchente para o almoço só começa se calhar a 1h15. Portanto, aqui ao fim e ao cabo, que inputs é que, se quiserem só aqui dar alguns exemplos, que coisas podem servir de input ao sistema para poder ter mais critérios de decisão? Claro. Bom, evidente, quanto mais informação, melhor. Evidente, que é bastante, é muito mais preciso, mas aquilo que eu quero dizer é que quando eu trabalho, porque essencialmente este trabalho de encontrar, ajustar os nossos modelos de machine learning, ou seja, temos que fazer uma aprendizagem prévia com o histórico e depois fazer uma aprendizagem online, digamos, ou em tempo real, não é? Com aquilo que está a acontecer e com a informação de previsão meteorológica. Mas aquilo que eu quero dizer é que eu, como engenheira mecânica, eu às vezes penso, eu não sou aqui precisa para nada, porque a equipa da Data Science sozinha conseguem, ou seja, são cientistas de dados e que trabalham mesmo com modelos de machine learning e de inteligência artificial, conseguem por eles detectar esses padrões, ou seja, eles na verdade não precisam de saber quantas pessoas é que lá estão e em boa verdade nós também não sabemos quantas pessoas é que lá estão. Sabemos é que há, de facto, conseguimos ver a flutuação ou o aumento da temperatura, o aumento do consumo energético, e eu, como engenheiro de térmica, não é? Consigo perceber, ok, aqui tem mais pessoas, e até podia fazer aqui um cálculo mediante a quantidade ou mediante as atividades que são efetuadas, consigo fazer através do calor sensível, saber quantas pessoas é que lá estão, uma estimativa muito, muito alto nível. Mas em boa verdade, isso para nós não nos interessa, não é relevante. Até porque só desta forma é que conseguimos depois, com o mesmo software, ir para o edifício seguinte e para o edifício seguinte. Ou seja, quanto mais nos mantivermos agnósticos, ou seja, quanto mais nos continuarmos dedicados à informação ou aos dados que recebemos do edifício, conseguimos depois utilizar da melhor forma o mesmo software noutros edifícios. E é por isso é que a informação de contagem de pessoas é de facto importante, mas para nós não é assim tão relevante, porque há outras formas. Podemos chegar aqui a um ponto em que estamos a tentar alimentar para o sistema tantas variáveis que depois o output de alguma forma começa-se a tornar algo ineficiente, não é? Há esse risco de haver inputs demasiados ou não?
O nosso entendimento é que não há inputs não há demasiados inputs. O que eu quero dizer é que nós validamos qual é Eu que peço é desculpa, Sara, o que eu queria dizer é demasiados parâmetros. Sim, aquilo que eu quero dizer é que nós validamos sempre qual é que é a importância relativa de cada um dos parâmetros no nosso objetivo. Ou seja, o nosso objetivo é ter o menor consumo energético possível. É esse o nosso objetivo. E, portanto, nós vemos quais é que são os parâmetros que são mais relevantes. E, portanto, tendo essa informação, não precisamos, enfim, conseguimos... Agora aqui duas últimas questões, porque o tempo está a acabar-se, e há aqui uma que é sempre... Há aqui uma que é a peça de toque, que é a questão da integração. E, portanto, aqui há alguns colegas que perguntam... se especialmente estivermos inclusivamente a falar de um complexo composto por vários edifícios, ou um edifício, mas com sistemas de gestão BMS de uma marca, EMS de outra marca, como é que, e eu sei que a Márcia apresentou um diagrama há pouco, mas qual é aqui a vossa experiência em termos de implementar o vosso sistema por cima de uma camada de interface com todas estas aplicações? Qual é a vossa experiência nisto? Porque é sempre um ponto que há muito receio, porque toda a informação está em ilhas, todos os sistemas são ilhas, como é que isto funciona? E já tivemos como experiência vários níveis de integração, ou seja, tivemos a integração, digamos, mais de alto nível, onde interligamos com as interfaces que já existem por parte dos fabricantes com os seus sistemas, como já disse no diagrama, como referi no diagrama, nomeadamente com a Schneider Electric, com a Sauter, também com uma marca portuguesa que é Virtual Power Solutions também, mas também tivemos situações em que tivemos que ir um bocadinho mais baixo nível, como foi o caso, por exemplo, da Daikin. Tivemos um cliente que ainda no início do mês fizemos uma integração e que não tem uma BMS e, portanto, junto do fabricante de sistema, porque aquilo que lhe interessava era só o sistema de ar-condicionado, era só isso que lhe interessava, junto do fabricante, percebemos que havia um equipamento que permitia interligar com o equipamento, com o sistema de ar-condicionado, com o VRV, e foi isso que fizemos. Mas neste caso, aqui descemos um bocadinho o nível e interligamos diretamente com os protocolos, com o protocolo de Modbus. Ou seja, já fomos aqui mais baixo nível. Falar diretamente com o equipamento. Exato, portanto, nós conseguimos aqui navegar aqui um bocadinho. Não lhe vou dizer que foi fácil, não, foi um bocadinho mais duro, porque já estamos a falar assim, mas está a funcionar. Uma última questão e que realmente também se enquadra aqui um pouco naqueles exemplos que a Márcia falou de início, nomeadamente dos carros em condução autónoma. Aqui esta questão de, uma vez que para o Bandora funcionar há aqui esta integração com os vários sistemas, se consegue ter como um plus muito simpático para o Facility Manager humano, porque ele ainda precisa de lá estar a monitorizar as coisas, se conseguem dashboards com um bom interface para esse utilizador e, inclusivamente, se ele também consegue ele próprio controlar algumas coisas de forma central. Ou seja, uma vez que o Bandora internamente está a juntar tudo para ele próprio trabalhar, se também consegue entregar isso ao Facility Manager humano como dashboard e como central de controle. Bom, a resposta é que sim, conseguimos entregar isso. Ou seja, conseguimos entregar um dashboard adequado, com uma boa e com um bom user experience para fazer esse controle, e sim também consegue fazer o controle, digamos, manual. Vamos imaginar que é uma situação, tem que fazer manutenção.
Bom, vai lá e diz desliga, não é? E acabou. Ou até mesmo localmente diz desliga na própria BMS, porque o comando local sobrepõe sempre ao controlo do Bandora OM. E, portanto, isso é sempre possível. Eu só queria fazer aqui uma nota que a nossa visão sobre o papel do Facility Manager não é de todo ficar estar a olhar para um dashboard, não é? Não é esse, a nossa visão não é essa. Ou seja, a nossa visão é que o edifício funcione, seja autónomo e que o Facility Manager vai recebendo, seja na versão mobile do dashboard, as notificações, se algum problema, se algum parâmetro não foi bem ajustado, e portanto é essa a nossa visão dos edifícios, ou seja, o Facility Manager é um supervisor, não é? Mas na sua verdadeira essência. Sim, até mais do que isso, quer dizer, o Facility Manager pode depois ocupar-se de outras coisas, porque não tem que estar ali a ocupar-se de medir, fazer medições no edifício, não é? É isso, porque eu vou até acrescentar. Pode descobrir outras possibilidades, outros projetos, fazer outras coisas e não estar ali a olhar para o set point, a ver se ele sai. Exato, é isso mesmo, é mesmo essa a nossa visão, porque estamos a falar de atividades rotineiras que muitas vezes não trazem realmente, enfim, que não são atrativas, digamos assim. E daí, se o valor acrescentado que criam, as horas que consomem, não é um bom rácio, e por isso mais vale ter as máquinas a fazer isso automaticamente. Só aqui uma última nota de uma colega que diz que realmente estes temas são especialmente interessantes quando temos os edifícios certificados ou em vias de serem certificados, porque realmente não só nos permitem ter a informação e, portanto, conseguirmos controlar e saber se estamos dentro dos parâmetros ou não, mas também permite mais facilmente conseguir atingir as poupanças que a própria certificação nos exige. E termos menos produção de greenhouse gas ou de consumo de energia, em relação à qual a gente tem que fazer offset, não é? Fica mais barato comprar certificados para 10 kWh do que para 1000 kWh. Não, sem dúvida. Aliás, aquilo que só aqui uma nota, nós vamos arrancar com uma campanha de publicidade em que questionamos, usamos como teaser se gostaria de ter um edifício a mais durante todo o ano, não é? Porque sabemos que o certificado a mais é na altura do projeto, nunca na operação. Na operação, exatamente. Temos vários exemplos disso sempre. Ok, bem, eu penso que nós atingimos o tempo. Dizer também a todos os colegas que nos estão a acompanhar que, à semelhança de todas as nossas iniciativas, vamos partilhar convosco a informação da Bandora e quando o vídeo estiver disponível em diferido, também vos enviamos, o que é especialmente útil para as pessoas que se registaram, mas que não tiveram possibilidade de se juntar a nós ao vivo, embora com a desvantagem de não poderem colocar questões ao vivo, e portanto abriremos o contacto para que outras questões que tenham possam falar tanto com a Márcia como com o Ricardo. E portanto não sei se Márcia e Ricardo querem também se despedir. Eu depois só para vos dizer, eu vou deixar depois da Márcia e o Ricardo se despedirem, o vídeo que eles queriam apresentar, eu vou deixá-lo ocorrer para que vocês vejam, sem prejuízo também no e-mail, nos e-mails que faremos de follow-up, partilharemos também o link para o vídeo que vos vamos mostrar. Mas então, Márcia e Ricardo, se quiserem só dar uma última palavra, ou uma última nota ou só um agradecimento, estejam à vontade, eu depois arranco o vídeo. Sim, eu agradeço a vossa presença. Claro que isto é um trabalho, nós somos uma startup com 10 pessoas a trabalhar, portanto, isto nós sentimos que estamos com algo extraordinário, que estamos a trabalhar em algo que é extraordinário e que de facto não vimos ainda outras startups, pelo menos com o nível de resultados que nós tivemos. E é extraordinário que esta é uma tecnologia 100% portuguesa. Bom, temos um colega que é grego,
Bom, mas está aqui, mas está em Portugal e, portanto, é uma tecnologia 100% portuguesa e prevemos, ainda este ano, dar início ao registro da patente para que, enfim, para que isto, enfim, seja devidamente protegida, no nosso na nossa empresa e no nosso país. E obrigada pela presença.